Olá, olá, leitores de fanfics. Sim, esse vai ser o vídeo de perguntas e respostas. E essa é minha voz, a pessoa que está por trás do Área C418. Uma coisa boa, né? Enfim, estamos aqui para um curto vídeo somente com 9 perguntas. Foram duas pessoas, mas duas pessoas que estão acompanhando desde cedo. Mas que foi bacana fazer isso. Eu tava com vontade de fazer há muito tempo, desde que eu terminei a primeira fic, né? Que eu fiz. Que eu fiz não, que eu peguei emprestado. E aí eu tava querendo fazer. E aí eu tomei coragem pra gravar. Eu ia postar um capítulo hoje, mas eu não fiz. Eu tô querendo postar depois que eu terminar de gravar esse áudio, pra depois editar e torcer para que eu poste ele amanhã ou depois de amanhã. Mas enfim, eu espero que tudo saia como eu esteja pensando. Eu tenho medo de eu terminar esse áudio e acabar indo dormir. Mas vamos começar com as suas perguntas. Primeiramente, né? Eu não me apresentei direito, mas as perguntas são um pouco sobre mim, então não fiquem tranquilos. Aqui vocês podem só me chamar de Área. É isso. Vamos para a primeira pergunta, que foi... As primeiras 6 perguntas foi do Fox13. Isso. A pessoinha que eu gosto muito de ler as fics dele, por sinal. Eu acho muito bonitinha e eu apoio demais essas fics, que eu acho elas muito bonitinhas. E eu quero continuar lendo. O último capítulo me surpreendeu bastante. Eu não esperava aquilo e eu quero ler ainda mais. Então, vamos lá. A primeira pergunta é se eu quero ser amiga dela. Eu não sei, mas eu acho que é dele. É claro que sim. Vamos ser amigas, melhores amigas. Minha voz grossa agora aqui quebrou todo o clima, que né? É muito grossa a minha voz. Eu acho que eu não sei se ele imaginava que eu era uma menina ou não sei. Mas enfim, sim, é claro. Pode ser amiga, sim. Aí a segunda pergunta foi sobre as minhas redes sociais. Eu particularmente uso bastante o Twitter e o Discord. De resto eu não uso mais nada, então, né? É isso. O Twitter eu só uso pra ver ideias de fics. Lá eu tiro muitas... Tem muitas imagens que eu gosto e comics que eu acompanho, então, tipo... Lá eu tiro muitas ideias e as outras que vêm da minha cabeça mesmo, por algum motivo aleatório que eu acho bacana. Mas eu uso essas duas na maioria das vezes. O Discord pra conversar com as pessoinhas lá, de boa, tranquilo. Acho que ninguém do Discord sabe desses fics que eu faço, só algumas pessoinhas. Mas de resto é mais aqui mesmo, é separado. Agora, a terceira pergunta sobre a fic que a gente estava fazendo antes, né? Que era sobre... Esqueci o nome da fic agora. Eu esqueci o nome da... Aqui, Entre o Sol e a Lua. Entre a Lua e o Sol. Que eu fiz, né? Que eu continuei. Tá completa, por sinal, para caso alguém, além das pessoas que mandaram as perguntas e pessoas que possam ter visto, caso não leram a fic que eu terminei, que tá tendo bônus até hoje, e também a nova que eu tô postando. E também, caso você queira dar uma filosofada, pensamentos. Não é uma fic, né? É só contos, mini contos, né? Mas voltando para a terceira pergunta, é se vai ter a cerimônia de casamento do Dog Day com Catnap. E é uma ideia. Eu não tava pensando ainda nessa. Eu tava pensando em fazer outra coisa, na verdade, até, que é com a Cassie, a irmã do Catnap, mas talvez a cerimônia venha primeiro, porque o que eu tô pensando fazer é um pouco complicadinho. E aí então vai ser melhor fazer a cerimônia deles dois. E eu acho que vai ser bonitinho, eu acho que todo mundo quer ver. Até eu fiquei com vontade de escrever agora. E agora falando sobre a fic atual que eu tô escrevendo, que seria a fic Seguidor e Herege. Como é que eu até imagino a aparência do Eclipse nessa minha fic. Nessa minha fic, a aparência do Eclipse, ele é tipo...
Ele tem as orelhas do Dog Day, normalmente. O rosto puxado pro rosto de gato do Catnap. E aquela aparência misturada com as duas pelagens de um pelo laranja e roxo, né? Que eu acho que eu comentei no último capítulo da FIC. Eu dei uma comentada da aparência. Eu acho muito difícil falar sobre a aparência dos personagens em FICs, porque é bastante detalhe até, então normalmente nas minhas FICs não tem tanto assim aparência. E uma coisa que eu até fiquei um pouco triste em não poder fazer, que nem a Entre a Lua e o Sol, que foi algo que eu admirei muito, foi o detalhe nas aparências dos personagens, né? Coisa que eu acho que eu não consegui fazer tão bem assim como a pessoa que estava escrevendo fez. Então, né, a aparência dele seria mais ou menos assim. E falando até um pouco sobre a aparência dos outros personagens, o Dog Day e o Catnap e os outros Smiling Critters, né? Smiling Critters. Eles têm a aparência comum que teria tipo no jogo mesmo. Eu não sei como seria dos outros, além do Dog Day e do Catnap, mas o Dog Day ele seria mais baixo que o Catnap, e o Catnap teria também a aparência dele de gato gigantesco, o gato do William Afton, gato maligno lá. E ele tem essa aparência gigante dele e também tem a aparência dele mais menorzinha. Mas ele, né, ele ainda, em ambas das aparências dele, tanto que na FIC, o Eclipse ele fica no pescoço do Catnap. E é porque o Catnap sempre anda de 4. É isso, ele anda que nem um gato normalmente. O Dog Day já ele anda pelas duas patas no caso, né? Pelos pés. Agora sobre a quinta pergunta, eu até esqueci de dizer que é aquela quarta. Quinta pergunta é se eu encurtei o corpo do Edward. Pra quem não sabe, o Edward foi o personagem da última FIC, né? Que eu inventei, eu pensei. E curiosidade, Edward foi um nome que eu tirei de um jogo chamado... Vocês conhecem Call of Duty? Só que da história do modo zumbi, né? E aí tem um doutor chamado Edward Richthofen. E aí eu tirei esse nome de lá. Quem quiser saber sobre esse modo e tal, os modos zombies, eu recomendo bastante, a história é muito boa. Não tem muito a ver com o Edward que eu criei, mas também, né, é muito boa. E sobre eu encontrar o corpo dele, é por causa que o Fox não gostou muito do jeito que eu retratei o Edward lá na história. Mas enfim, né, não se preocupe, o corpo dele já foi bem guardado já, eu encontrei ele, mas tá bem guardado agora. Eu tive que enterrar ele em outro lugar pra garantir que você não vai pegar ele de novo, vai jogar ele no rio. Porque a gente não pode perder o corpo dos atores, né? Então vamos pra última pergunta dele, que é sobre a Bob e a Hop, né? Que tiveram seu chipzinho no final e perguntando se elas vão ser mães. De novo, uma ideia de capítulo que eu não tinha pensado, mas que pode ser uma boa ideia pra focar nos personagens secundários que eu gosto muito. E também na ideia do Kicking, né? Que eu lembrei agora que eu dei essa ideia no capítulo onde eles se encontraram, eu falando dos trabalhos dele, né? O Kicking tem uma namoradinha aí e talvez tenha capítulo sobre eles, hein? Temos muita historinha pra explorar ainda naquela FIC, muitos bônus. A história principal de verdade acabou, que era sobre o ensino médio. Eu pensei até antes de acabar, porque eu não faço o ensino médio inteiro deles, né, do terceiro ano. Só que eu parei e pensei, eu não tenho conteúdo suficiente para um ano inteiro, então infelizmente eu tive que acabar a história mais cedo, porque senão ia chegar num ponto que eu ia começar a ter bloqueios e não seria legal ter uma história parada e sem coisas e tal. Agora vamos para a próxima pessoinha que manda as perguntas, a Kanami Makimura. Eu acho que eu falei certo seu nome, eu espero que sim. Mas enfim, ela perguntou mais sobre mim. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 15 anos e, né, tenho 15 anos e eu acho que é isso, não tem
É isso. Sim. E ela perguntou também, ou ele, eu não sei. Gente, eu não sei o gênero de vocês, me desculpem se eu estiver falando errado. Mas ela perguntou se eu pretendo escrever mais fics sobre o Dog Day e o Catnap. E a minha resposta é sim, eu pretendo escrever muitas fics, porque tem muita coisa muito boa que eu já li e vi. Muitos comics legais e tem muitas que talvez sejam só, tipo, curtas mesmo, tipo, um capítulo só, dois, porque são, tipo, imagens que eu acho e que eu gosto e que daria, tipo, uma história rápida de um capítulo, entende? Então eu gostaria de poder escrever, sim, mais histórias sobre eles. E histórias sobre outras coisas que eu gostar, tanto que eu estou pensando em uma outra história até, que é sobre o jogo Dauntless. E vai ser sobre um dos bichinhos, mas isso vai ser mais pra frente, aí vocês vão ver lá. E a terceira pergunta e última daqui é o que me motivou a escrever as fanfics. O que me motivou a escrever foi algo de muito tempo, quando eu era até bem novinho até. Eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, entrando no mundo das fanfics, lendo. E era muito comum eu ver as fics que não tinham finais e eu ficar, por quê? Por que faz isso com o meu coração? Porque eu amo fanfics e eu adoro os finais, as histórias alternativas. Eu queria muito sempre fazer um final. Então eu sempre fazia finais na minha cabeça mesmo. Eu pensava e falava, nossa, eu tenho um final aqui pra mim mesmo, então né, tá tranquilo. Mas aí eu decidi finalmente poder escrever elas, né? Escrever depois de muito tempo. E na verdade eu tinha essa ideia antes, só que eu tinha vergonha e medo de postar mesmo fics. Tanto que eu acho que eu já tive histórias só que apagadas aqui no Spirit Fanfics. Talvez eu só mostre pra vocês, eu não continue exatamente. Se vocês, sei lá, gostarem da sinopse, talvez eu pense em fazer uma delas. Eu tenho duas e uma só tem até um capítulo. Então, né, eu acho que dá pra recuperar fics que eu deletei, se eu não me engano. Então, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Enfim, foram 9 perguntas curtas, simples e que eu queria responder e fazer algo diferente pra vocês. Eu não sei, me deu vontade de fazer essa conversa com vocês, conversar com vocês mesmo, conversar com as pessoas que me acompanham no Spirit Fanfics. E eu achei bacana, pra ser sincero, tá bem legalzinho gravar aqui. E eu não sei como é que vai estar a edição, então né, espero que o vídeo tenha ficado bom e não tenha ficado chato. Enfim, né, eu gostei de gravar aqui com vocês. Eu espero poder, sei lá, ter outras oportunidades assim, de poder ter mais desses vídeos assim interessantes pra gente, né. Eu acho que seria bacana e interessante. Eu gosto desse estilo. Conversar com vocês, conversar com nós, o que vocês acham. Se vocês gostarem, a gente vê o que a gente faz, não é? Enfim, eu fico por aqui e até o próximo capítulo. Beijão pra todos vocês, muito obrigado e até mais.